Professor, você já falou um pouquinho, deu umas pinceladas, mas não foi específico sobre isso. Tem uma pergunta aqui que ela diz o seguinte: a igreja não se transformará em uma empresa ao contratar pessoas para liderarem os seus diversos ministérios? Não, de forma alguma. O que caracteriza uma igreja a se tornar empresa não é o reconhecimento de que algumas pessoas são imprescindíveis para a vida da igreja. E essas pessoas, por serem imprescindíveis, precisam ser valorizadas, né, e honradas naquilo que fazem. A igreja precisa dessas pessoas e precisa que elas se dediquem num tempo maior, num tempo possivelmente, talvez até integral, né, à igreja. E quando a gente fala só para entender um pouco disso, quando a gente fala de tempo integral da igreja, não é que a pessoa precisa bater o cartão 8 horas da manhã, né, aqui na igreja e sair às 18 horas da noite na igreja. Mas é que ela tenha essa flexibilidade de servir a igreja no horário que a igreja precisa. Assim como, por exemplo, um pastor. Então, a gente precisa dessas pessoas, tá? Então, reconhecer essa necessidade e honrá-las, né, não é se tornar, por exemplo, uma empresa, tá? Precisamos entender que a contratação, isto é, dar a ela o sustento, viabiliza para que elas possam realmente trabalhar integralmente para a igreja. Agora eu estou falando de trabalhar integralmente no sentido de se doar no pensar, no orar, em tudo para a igreja. Uma pessoa que trabalha fora, ela tem que dedicar aquele trabalho. O trabalhar fora é o ministério dela. E ela então não vai ter o tempo suficiente para se dedicar integralmente à igreja. Então ela vai se preparar muitas vezes para vir dar uma aula no sábado à noite, para dar a aula no domingo de manhã. Ela não tem um tempo pleno para ficar vivendo igreja. Nós precisamos muitas vezes de pessoas que têm esse tempo pleno para viver igreja. E eu preciso entender que essas pessoas, elas são missionárias da igreja. Elas podem não ter o título de missionários, mas elas são pessoas que separaram as suas vidas exclusivamente para o serviço de Cristo, para o serviço da igreja. Então, seja ela, por exemplo, um líder de um ministério infantil, seja ela líder de um ministério de ação social, seja ela o futuro líder de qualquer outro ministério que venhamos a criar, mas essa pessoa que ela abre mão do secular lá fora e ela vive agora para produzir para o reino de Deus dentro da igreja, ela é uma missionária. Ela é alguém que abriu mão de algo para viver a missão de Cristo. E ela foi chamada por Deus e levantada por Deus para uma determinada área específica da igreja. Não, o pastor tem uma área específica, aquilo que eu falei, cada um tem o seu dom, o seu lugar de trabalho. E essa pessoa tem uma área específica. Eu não tenho condições nenhuma de, por exemplo, querer liderar um ministério infantil. As crianças iam ficar horrorizadas comigo, né? Apocalipse para as crianças. Eu não tenho condições de, por exemplo, de assumir um trabalho de louvor e vários outros, mas a minha parte exatamente é estar dando às pessoas direções e condições para que elas possam fluir naquilo que Deus tem para elas, né? E às vezes a gente precisa dessas pessoas. E me permite, sim, eu quero dizer mais uma coisa, assim, o que torna uma igreja empresa não é a questão de remunerar um líder de ministério, tá? Mas é não se mover pelo Espírito Santo. O que faz uma igreja empresa não é a questão de você dispor a sustentar alguém que quer se dedicar a um ministério específico dentro de uma igreja, mas é você, por exemplo, ficar brigando dentro da igreja por causa de um título. Você está transformando a igreja num campo e um espaço de empresa. Você está brigando por cargo, você está transformando a igreja num campo e espaço de empresa. Ou a igreja não está ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer que seja vivido e realizado. Então, não é o pagar alguém que transforma uma igreja em empresa, é a postura que você tem que transforma a igreja numa empresa. Ou num clube social, por exemplo. A igreja que terceiriza um serviço, ela corre um risco de se transformar numa empresa. O que eu quero dizer com isso? A partir do instante que uma igreja ela tem um ministério de ação social, por exemplo,
mas é só o Ministério de Ação Social que faz ação social, ela não envolve o resto do corpo, ela está correndo um risco de se transformar numa igreja empresa. Uma igreja onde os cantores do Ministério de Louvor só cantam, por exemplo, eles não participam da intercessão, eles não participam da ajuda de outros, ela está correndo o risco de ser uma igreja só empresa. As pessoas só se enxergam como um pedaço de um corpo, mas elas não se percebem como parte do todo do corpo. Isso corre um risco. Por quê? Porque a gente é o corpo. Então, assim, você tem que entender assim, eu sou pé. Poxa, eu sou o pé, legal. Hoje eu estou usando bastante a ideia do pé para vocês verem meu tênis novo. Eu sou o pé. Então eu só vou servir quando a igreja precisar de mim na função de pé. Não, se a mão está precisando fazer algo, eu vou me prontificar como pé a servir, porque o corpo todo está em movimento. A igreja é um corpo, a igreja ela precisa toda junto se movimentar. Então você tem ministérios e líderes de ministérios para ajudar exatamente a igreja a se movimentar. Não é terceirizar serviços, mas fazer todo o corpo movimentar. Então um líder de ministério vai dar maior oportunidades para que as pessoas possam servir melhor. Se você me permite, o tempo nosso está acabando, mas eu me veio aqui um pensamento. Quem aqui já assistiu aquele programa Pesadelo na Cozinha? É um programa onde o apresentador é um chefe de cozinha, Eric Jacan. O programa funciona da seguinte forma: os proprietários de alguns restaurantes convidam o Jacan para ir aos seus restaurantes com o fim de ajudá-los. Então o que acontece? O Jacan chega nesses restaurantes, os restaurantes já estão funcionando. O dono do restaurante, entenda isso, ele está fazendo o melhor dele pelo restaurante. Ninguém vai abrir um restaurante e vai fazer o pior. Ele está fazendo o melhor dele. Mas o melhor dele não é o suficiente para um bom funcionamento do seu restaurante. Por isso que ele está pedindo a ajuda do Jacan. Agora, não é desvalorizar o que ele vem fazendo. Ele está fazendo o melhor dele. Mas o melhor dele tem um limite. E aí, então, ele não consegue mais vencer aquilo. E ele começa, então, a viver um momento difícil. E aí ele chama o chefe Jacan. O chefe Jacan chega lá e começa a observar. Então ele entra e vai observar. E aí ele percebe, por exemplo, que, poxa, o cara faz o bife, mas o outro come o bife, mas o bife que ele comeu está com gosto de peixe. Porque ele acabou de fritar o peixe e já frita o bife junto. Uma coisa simples, mas a pessoa não percebe. Para ele está fazendo o melhor. E ele acha que ele está economizando óleo, sei lá o que e tal, né? Então ele acaba estragando o próprio produto dele. Ele está fazendo o melhor, mas porque ele não consegue enxergar aquilo que ele está fazendo direito. Ou às vezes você vai encontrar um outro programa lá, ele chega em um determinado local e a pessoa não tem nem sequer a frigideira correta para fazer determinado tipo de alimento. Então acaba passando do ponto. São vários fatores, né, que podem influenciar. Às vezes a questão é na comanda, né? Interessante, né? Que a pessoa é desorganizada na comanda. Então, você talvez já foi num restaurante, hein, Rubem? Você pede, eu quero uma pizza calabresa. Aí o cara traz uma pizza de banana. Aí você fala, poxa, o erro na comanda. E aí o Jacan começa a fazer o quê? Ele começa a reorientar. Você precisa parar de fritar o teu peixe no mesmo lugar que você frita o bife. Você tem que ter uma frigideira para o bife, uma frigideira para o peixe. Olha, você precisa organizar a sua comanda. Na hora de pegar, marca corretamente o número, põe na ordem e sequência para que cada um seja servido no seu tempo correto. Ele vai organizando. Então, quando nós contratamos um líder de ministério, nós estamos contratando o Jacan. Nós estamos trazendo alguém que vai nos ajudar a enxergar o que nós não enxergamos, a ajudar a reorganizar muitas vezes o que nós precisamos reorganizar. E às vezes são coisas simples, talvez é só uma nova ferramenta que precisa ser incluída, é uma nova forma de falar, uma nova linguagem, ou às vezes precisa reestruturar inteiramente, né? Tem casos que ele entra no restaurante e fala, você tem que fazer tudo, né? Vamos quebrar isso aqui, vamos recomeçar. Às vezes é preciso, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente entender isso, né? Por isso que esses líderes vêm
porque eles têm um olhar de fora que pode nos ajudar muito a melhorar o nível dos nossos ministérios. Amém.